Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. É muito bom para nós contarmos com a sua atenção. Queremos dividir com você soluções bíblicas que nos ajudarão na nossa caminhada e que cremos serão de grande ajuda para a sua vida também. Hoje concluiremos o estudo sobre as prescrições bíblicas contra a ansiedade. Terminamos o último programa falando sobre o Sermão da Montanha, dizendo que Jesus o dirigiu apenas para os seus discípulos, não para a multidão. Não para uma grande multidão. Jesus deu um ensino estratégico, visando fazer de nós, seus discípulos, sal e luz para este mundo. Devemos nos lembrar que Jesus falou para um grupo de pessoas que não vivia em uma democracia. Eles haviam sido dominados pelo Império Romano e, por isso, quando Jesus falou sobre o reino de Deus, eles estavam familiarizados com a ideia de reino e de rei. Além disto, metade da população daquele tempo era formada por escravos. Quando um reino conquistava outro, escravizava seus cidadãos. Uma vila próxima à vila onde Jesus cresceu foi invadida e seus moradores, homens, mulheres e crianças, foram todos despidos, crucificados e abandonados, até que os abutres comeram toda a carne de seus corpos. Isto para mostrar a autoridade dos conquistadores. Este era o tipo de mundo que aquela gente vivia. Por isso eles sabiam o peso das palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. O escravo sabia muito bem o que significa isso. Ele não tinha direito à opinião e nem vontade própria, e só podia fazer aquilo que seu senhor permitisse. Eles sabiam bem qual era o relacionamento entre um senhor e um escravo. E Jesus falou: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus é o seu senhor e rei. Os profetas do Velho Testamento se apresentavam como servos de Deus. Os apóstolos iniciavam suas cartas se apresentando como servos de Jesus Cristo. Eles sabiam o que significava ser servo. E será que nós sabemos? Se você é um servo, não pode ter dois senhores. E se Deus é o seu senhor, você é escravo dele. O Velho Testamento define muito bem esse conceito. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, nós lemos assim: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Você se lembra dessas palavras? Elas foram usadas por Jesus quando ele foi tentado. Com o Velho Testamento aprendemos que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. O Novo Testamento diz: Jesus é Senhor e só Jesus é o Senhor. E o que significa servir ao dinheiro ou a mamon, de acordo com o original grego? Reflita um pouco. Você conduz sua vida do jeito que tem conduzido porque assim você ganha dinheiro, é? Onde está o seu coração? Onde estão seus tesouros? Qual é a sua perspectiva de vida? Você tem uma perspectiva de vida positiva e saudável? O seu corpo é cheio de luz e de alegria ou de trevas e tristeza, hein? Você tem uma perspectiva dupla e sofre de problema de personalidade? Você está servindo a Deus ou ao materialismo? Jesus queria que pensássemos sobre isto. A quem ou a que você serve diariamente? Em que você pensa o dia inteiro? No que você pensa o dia inteiro? O que você faz o dia inteiro? O que você deseja todos os dias? Com que você se preocupa todos os dias? Em quem você confia todos os dias? Antes de entender a prescrição de Jesus para a ansiedade, você precisa descobrir o que lhe causa a ansiedade. Depois de falar sobre os tesouros do mundo e os tesouros do céu e sobre servir a dois senhores, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 25, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Vocês não acham tudo isso muito profundo? Afinal de contas, qual é o propósito da sua vida? Será que você vive para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ficar forte, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ficar forte, para trabalhar, para comprar comida e assim vai? Bom, se é isso que você está fazendo, que tipo de vida você tem levado?
Se você acha que é nisso que consiste a vida, você precisa ir até ao topo daquela montanha e deixar que Jesus lhe ensine qual é o verdadeiro propósito da vida. Por que você se preocupa tanto com seu corpo e com o que vai vestir? Preste atenção a essa pergunta de Jesus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? As pessoas se preocupam com os seus corpos e por quantos anos vão viver. Jesus continua ilustrando o que está dizendo. Ele diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Provavelmente, todos os homens que estavam ouvindo Jesus eram agricultores e sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Mais tarde, alguns deles se tornaram seus apóstolos e viajaram com ele. Provavelmente eles plantaram antes de partir, esperando voltar uns 4 meses depois para a colheita. Por isso Jesus lhes disse: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus estava se referindo às pessoas, como a mulher samaritana, por exemplo, estavam prontas para a colheita do Senhor. Mas eles estavam pensando em plantar e colher alimento para ser armazenado. Jesus os levou a pensar nos pássaros que não fazem nada disto, não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros, mas são alimentados pelo Pai do céu. Jesus nos leva a refletir um pouco sobre tudo que nos preocupa e nos causa ansiedade. Será que não valemos mais do que os pássaros? Se nosso Pai do céu cuida de toda criatura, você não acha que cuidará de você? Isso não quer dizer que os pássaros vão ficar em seus ninhos com os bicos abertos, esperando cair uma chuva de minhocas. O negócio não é bem assim. Antes havia um sistema que funcionava e satisfazia todas as necessidades dos animais. Deus fez assim. Você não acha que Ele pode cuidar de você? Jesus falou: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se você tivesse a oportunidade de visitar o local onde Jesus falou essas palavras e ver aqueles montes junto ao mar da Galileia, cobertos de flores, saberia exatamente o que Jesus se referia naquela hora. Jesus continuou: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Esta é a parte da prescrição de Jesus contra a ansiedade. Depois de repetir mais uma vez: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Aí Jesus falou por que não devemos nos preocupar. Ele diz: os pagãos é que correm atrás dessas coisas. A segunda razão é: o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E a seguir, Jesus finaliza então dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus estava se referindo à vontade de Deus para a sua vida. Deus é o seu rei, seu Senhor. Deixe-o mostrar a vontade dele para a sua vida. Deixe-o mostrar o que é certo para você. Entregue-se a esta vontade. E aí, complementamos com o que Paulo escreveu na carta de Filipenses: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Paulo entendia profundamente tudo que Jesus tinha ensinado. Nesta carta, ele conta que aprendeu um segredo. Paulo diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A ansiedade não é uma questão de fora para dentro, mas uma questão de dentro para fora. As circunstâncias não são tão importantes. O mais importante é a sua resposta a elas. Paulo foi um grande exemplo do que nós estamos falando. Na prisão, ele escreveu sua prescrição para a paz. Quando os líderes da igreja de Filipos estavam se despedindo dele no porto, Paulo afirmou: estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
Se você soubesse que iria para um lugar onde tudo isso aconteceria, você ficaria ansioso e preocupado? Paulo dizia que nada disso importava. Importava apenas terminar a missão para a qual Deus o havia incumbido. Prossigo para o alvo, ele diz, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual era o segredo de Paulo? Este era o alvo principal de sua vida, cumprir o chamado de Deus. O reino de Deus e a vontade de Deus estavam em primeiro lugar na sua vida. Enquanto isso, Deus satisfazia todas as suas necessidades. Por isso ele podia ser açoitado e jogado em uma prisão. Isso não importava. Este era o segredo de Paulo. Ele não considerava sua vida preciosa demais. O que mais importava era o ministério com o qual ele tinha se comprometido. Esta é a prescrição de Jesus Cristo contra a ansiedade. Eu vou repetir de maneira bem resumida. Ataque sua ansiedade. Você sabe o que acontece quando as pessoas têm aqueles ataques nervosos? É a ansiedade delas atacando. O princípio das Escrituras é: vença o mal com o bem. Ao invés de ser atacado pela cobiça, ataque a cobiça. Existe uma prescrição para isso. Falaremos mais sobre isso em outra oportunidade. Bom, mas por agora guarde isso. Não seja atacado pela ansiedade, mas ataque a ansiedade antes. Com o quê? Com o seu sistema de fé. Vou repetir. Não seja atacado pela ansiedade, mas ataque a ansiedade antes. Com o quê? Com o seu sistema de fé. Quando você tem um ataque de ansiedade, sabe o que está acontecendo? Você está duvidando dos seus princípios de fé. Fortaleça-os. Foi isso que Jesus disse no final do Sermão da Montanha. Todas as suas perguntas nos levam a pensar no reino de Deus e na sua vontade. Entregue-se a isto. Sabe, é muito importante para a sua vida. Você não pode servir a 2 senhores. Deve seguir e servir apenas um. E aí você vai conquistar tesouros no céu. Comprometa-se incondicionalmente com o reino de Deus e com a sua vontade. Confesse os valores de Jesus Cristo na sua vida dia a dia. Existe a linguagem da ansiedade, mas existe também a linguagem da serenidade e da paz. Comece confessando os valores de Jesus Cristo na sua vida. E então você terá uma paz muito profunda. Não esqueça, não seja atacado pela ansiedade, mas ataque a ansiedade antes. Eu espero você para o nosso próximo programa. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.